Glória a Deus. Amém. Santo é Deus. A cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Até aqui. Amém. Amém. Jesus, quando fala que o Filho do Homem, irmãos, os fariseus, os saduceus, os fariseus eram aqueles homens que pregavam a lei mosaica entre o povo, uma, uma parte da religião, né? Que era mais ligada ao povo, mais simples. Então, eles eram como se fossem. Vou fazer uma comparação para vocês aqui, baseada na Igreja Católica. Aqui, irmãos, nós somos aqui pessoas entendidas, então a gente precisa entender as coisas, né? Então, todos aqui pessoas que andam na rua e vê as coisas. Os fariseus é como se fossem uns padres franciscanos que andavam, né, pelas comunidades, pregando aí. E os saduceus seriam como se fossem os padres dentro do templo. Então, essa é a diferença entre os fariseus e os saduceus. Eles eram guardadores da lei mosaica, mas tinham uma missão diferente. Uns cuidavam do templo, mais posição, e os outros eram que estavam com o povo, né, pregando lá a lei mosaica. Então, eles, quando Jesus falava o Filho do Homem, eles ficavam irritados. Mas o que Jesus mais gostava, olha, lendo a palavra de Deus aqui, o que Jesus mais gostava, acho tão bonito isso, o que Jesus mais gostava é de irritar fariseu, irmãos. Porque quando nós falamos a verdade, nós irritamos as pessoas. Mas você acha que Jesus se importava com o fariseu irritado? Ele queria mais é que incomodá-los. Porque a verdade incomoda as pessoas. Quando nós falamos a verdade, você irrita a pessoa do lado de lá e fica incomodado. Mas é o problema dele, não é seu. Você falou a verdade. Não podemos falar com uma atenção de deixar a pessoa nervosa. Mas Jesus era Jesus. Ele falava mesmo para mexer no ego deles, porque eram pessoas cheias de ego, né? E quando nós vemos pessoas cheias de ego, eles precisam ser tocados lá dentro mesmo, para se sentir mesmo lá embaixo, no seu lugar, porque o lugar do homem é embaixo. Nós somos criaturas que recebemos a misericórdia de Deus. E se nós não tivermos a misericórdia de Deus, o nosso lugar é o fogo do inferno, é a morte eterna. Mas Cristo, pela sua misericórdia, nos resgatou. Mas somos, irmãos, e continuaremos sendo criaturas dependentes da misericórdia de Deus. E todo dia temos que ser gratos a Jesus por ter morrido na cruz e salvar as nossas almas. Então, nesse momento aqui, irmãos, um momento até entre que estavam ali, Jesus com os demais apóstolos, o tempo todo Jesus ali na Galiléia, os lugares que Jesus mais fez milagres, né? Galiléia, fez Cafarnaum também, mas a Galiléia foi um dos lugares, é muitas pessoas simples, né? Então Jesus ali com eles, quando chegaram à multidão, aproximaram-se um homem pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho. Esse homem aqui estava intercedendo. Irmãos, é tão maravilhoso aqui,
quando o amor do pai pelo filho, ele não falou, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu tenho um filho doente. Por mais que pai e mãe sofrem, mas o filho sofria mais. Então ele falou, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele sofre todo dia. Ou ele cai na água, ou ele cai no fogo. Era lunático. Lunático era, como vamos falar assim, irmãos? As pessoas doidas na rua que saem, pegam um apito, que é, hoje nós chamamos, hoje a medicina chama de esquizofrenia. Lunático era um esquizofrênico. Só que existia, nesse caso aqui, um lunático e estava possuído de um demônio. Existe o esquizofrênico, que é uma pessoa doente na mente. Mas aquela pessoa, irmãos, e às vezes o inimigo ele usa dessas pessoas fracas. É como aquelas pessoas que você encontra na rua, às vezes, com apito lá imitando o guarda. Já vi muito disso, né? Eu acredito que os irmãos aqui já viram isso. A pessoa lá na rua, ele fica lá tentando imitar um guarda, apitando. É um lunático, né? É como se ele ficasse olhando para a lua só o tempo todo, né? Assim, a pessoa está. Esse nome vem de lunático, aquela pessoa que fala assim, a gente fala assim, onde você vive? Mundo da lua, né? Quer dizer, a pessoa não passa nada pela cabeça da pessoa, não tem nada que raciocina, está no mundo da lua, é um lunático. Então, se o Senhor tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, o amor do pai, ele não pediu assim, podia ir ao pai chegar com todo o seu, né, o seu ego, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu tenho um filho que nós estamos sofrendo muito, eu estou sofrendo muito, eu e minha mulher, para cuidar do meu filho. Não, ele falou, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele sofre muito. E é tão bom isso, irmãos, quando nós pedimos, às vezes, por alguém e esquecemos de nós. Às vezes é até melhor. Às vezes você vai dobrar o joelho para alguém, e aquele dia que você tirou para orar para alguém, você não ora por você. Você fala, Senhor, a irmã lá, a Maria, ela está sofrendo tanto, Senhor. Eu estou sofrendo menos que ela. Se o Senhor puder ir lá alcançar ela, misericórdia por ela, Senhor. Faça uma obra na vida dela. Ela está sofrendo demais. Então aqui o pai sofre muito, por vezes cai no fogo, muitas vezes na água. Eu trouxe os seus discípulos, não puderam curá-lo. O homem primeiro, irmãos, porque com certeza ninguém às vezes chegava diretamente, às vezes, por Jesus. Os discípulos eram como se fossem, os 12 estavam ali para, como se fosse uma barreira de contenção, não para impedir chegar a Jesus, mas para não dar tantas pessoas chegando a Jesus. Então Jesus colocou 12 homens para aprender, porque eles eram, esses 12 apóstolos, eles eram alunos de Jesus. Por que chama de mestre? Quem que é mestre? Mestre não é professor? Então Jesus era o mestre. Então eles ficaram 3 anos e um pouco aprendendo. Então as pessoas chegavam até eles primeiramente. Jesus dava autoridade. Vocês chegando, as pessoas já vão atendendo. Já faz fala aí, ora por eles, vão aprendendo que vocês vão ter que fazer isso. O dia que eu partir daqui, vocês vão ter que fazer isso, vocês precisam de força. Irmãos, e é isso que Jesus fala e continua falando para a sua igreja, porque nós somos a continuação dos apóstolos, dos 12 apóstolos. Judas se perdeu, veio depois Paulo substituindo após a morte de Cristo, mas nós somos a continuidade, então nós precisamos estar aqui aprendendo todo dia de Jesus e executando aquilo que Jesus faz. Ora a Deus, tenha fé no teu coração, creia que o Senhor Jesus faz obras na tua vida. Então, chegava diretamente aos apóstolos ali, e ele veio, Senhor, eu tentei. Levei meu filho aos seus apóstolos, e eles não conseguiram fazer nada. Trouxe os seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa. Não é que Jesus está aqui, irmão, chamando de pervertido, não. Talvez aqui, irmãos, existem palavras que às vezes a tradução disso, porque vocês imaginam, isso aqui foi escrito no pergaminho, veio no hebraico, depois traduzido às vezes para o grego, traduzido para o italiano, para o romano, que era a língua romana, né? Depois tornou-se Itália, tudo, e vem traduzindo. Depois vem, na época, a Bíblia Sagrada era restrita só aos padres católicos. Aí no ano de 1500, Martinho Lutero se revolta contra a igreja e faz a tradução da Bíblia Sagrada para outros povos. Então, há
uma alteração, às vezes, de uma coisa, a palavra ou outra, mas Jesus não estava aqui. Eu já vi falando que Jesus não xingaria, não. Ele falou para ele, o que vocês são? O que vocês estão aprendendo? Nada. O que é isso? Que mente é essa? Eu estou todo dia ensinando para vocês, eu estou todo dia falando para vocês que vocês têm que ter fé, que vocês têm que buscar, que vocês vão alcançar. Irmãos, eu acho que Jesus, se ele pudesse falar assim conosco, mas ele usa de nós para falar aqui. Ele usa de um pregador para falar, para repreender, às vezes, você, para falar, você não tem fé no teu coração? O que é isso? Você fala, vai entrar na igreja, dá glória a Deus, mas na hora que você tem que buscar o Senhor, você fala, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus jogou essa prova na minha vida, eu vou abandonar tudo. Então, ele aqui nesse momento, ele fala para eles, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui. Quer dizer, até quando vocês vão ficar aí? Eu estou ensinando vocês todo dia, vocês, a hora que chega mesmo para vocês executarem o que eu estou falando para vocês, ora a Deus sobre eles, coloca a mão e apresenta ao Pai. Fala, Pai, eu não posso chamar Jesus aqui, que é teu filho, para quê? Colocar a mão sobre esse demoniado, mas o mesmo poder que está nele, passa para nós. E por que depois, irmãos, tanto é que Jesus queria tanto ensinar isso para eles? Por que depois lá, naquela igreja, lá onde tinha a Porta Formosa, lá em Atos 3, até foi a pregação desses dias, por que lá naquele dia, Pedro e João, não temos nada, não temos ouro nem prata, mas o que temos aqui, aqui nós te damos, levanta e anda. Era isso que Jesus queria que eles fizessem. Mas antes, é por isso que Jesus repreendia, para ensiná-los, chacoalhar. E Jesus tem hora que chacoalha nós, falando que incredulidade que você tem no teu coração, levanta a tua cabeça aí, restitui a mulher que você foi no passado, o homem que você foi no passado, cheio de fé, cheio de alegria, sorridente, levanta a tua cabeça, tenha fé no teu coração. Então Jesus tem hora que nos chacoalha, irmãos, para nós, por um amor tão grande. É como aquele pai que o filho toda hora cai. Você não sabe pular esse buraco? Menino, às vezes uma repreensão do pai e da mãe é uma vez só. É suficiente para a criança. Na hora que ele vê um buraquinho, ele pula, ele não vai tropeçar. Ele vai pular. Ó geração incrédula. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Desde aquela hora o menino sarou. Jesus repreendeu o demônio, porque Jesus tem poder sobre todos eles. Eles não chegam onde Jesus está. E o demônio, naquele momento, Jesus repreendeu. Sai desse menino, o menino sarou na hora, irmãos. Poderia ter sido feito pelos apóstolos, mas tudo é permissão para que Jesus pudesse ensiná-los. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-los, Senhor? Ô, Senhor, nós estamos aqui te aprendendo, mas faltou fé em nós, faltou força, você perdoe nós, Senhor, sei que o Senhor está ensinando nós aqui. Irmã, tem hora que nós temos que dobrar o joelho e falar, Senhor, me perdoe pela minha falta de fé. Sou tão fraco. Senhor, a minha fé parece que é tão pequena que eu não consigo alcançar. Pode pedir perdão às vezes, quando você achar que você está assim, se amolecendo, né? Fraquejando diante da aprovação da vida. É que era um demônio, irmãos. Os demônios estão aí. Tem gente que acha que não existe, mas estão aí, tomando corações de pessoas. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis este monte. O grão de mostarda é considerado o menorzinho dos grãos, quer dizer, basta uma fé, basta ser uma semente. Aqui está falando que é uma semente, como um grão de mostarda. Basta que a fé seja na tua vida como uma sementinha, da menor semente que seja, mas que ela possa crescer e trazer sombra para você. Quer dizer, esperança, a certeza que nas provações que você está passando, na luta que você está enfrentando agora na tua vida, que é um momento de dificuldade que você está passando, que você nunca imaginou que você ia passar o que você está passando na tua vida agora, mas tenha fé aí como um grãozinho de mostarda para você. Aqui Jesus falou de uma forma, de algo assim, irmãos, que para nós imaginarmos é como inimaginável eu falar para um monte,
Uma montanha, virar para uma montanha e falar, montanha, sai daqui, lança-te no mar, no oceano, para mim é inimaginável, eu não consigo. Mas Jesus falava de uma forma para impactar as pessoas, dizendo, olha, você está vendo esse monte aqui, que naquela época não existia dinamite, né, irmãos? Hoje tem dinamite quando eles querem construir uma rodovia, uma ferrovia que passar por no meio dos montes. Eles dinamitam lá, vão dinamitando, vai abrindo tudo, acaba com aquele monte. Mas não existia isso aqui. Mas então Jesus colocou algo que era inimaginável para eles. Ó, direis a este monte, passa daqui para colar e há de passar, e nada vos será impossível. Então ele estava pegando algo que era inimaginável, impossível de se fazer, pegar um monte, sair daqui, pega um monte aqui, monte, sai daqui, transporta-te para o oceano. Jesus queria chacoalhar eles e falar: o que vocês precisarem, o que vocês baterem na porta, através desse grãozinho de mostarda mínimo, vocês conseguirão fazer. Viu, irmã? Irmão que está ouvindo a palavra, você está com grandes dificuldades, grandes problemas na tua vida, mas alcança essa fé, por menor que seja, alcança. Primeiro, se estruture como um verdadeiro cristão, e os montes vão sair diante da tua vida, mas se estruture primeiro. E aqui o Senhor vem ensinando, né? Os apóstolos. É por isso que foi falado, era um mestre que ensina todos os dias. E nós temos que ser como as crianças que vão à escola e aprendem todo dia. Nós temos que ser sempre, enquanto vivermos esta vida, temos que ser como as criancinhas e todo dia estão aprendendo. Começa lá no 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 8, daqui a pouco está fazendo raiz quadrada, né? Equações de primeiro grau, equações de segundo grau, e vai complicando cada vez mais. E assim é a nossa vida, o aprendizado todos os dias. E hoje você está aí de uma expectativa na vida. O que será, o que não será? Faça o que Jesus falou aqui hoje, ó. Se vós tiverdes dentro a fé como um grão de mostarda, você poderá dizer aos teus problemas, problema, você está atrapalhando a minha vida. Eu preciso servir ao meu Deus. Você está atrapalhando. Sai da minha vida. Lança-te longe da minha frente. Glória a É o Deus. que ele falou, irmãos. Não estou aqui aumentando nem mais nem menos. A gente precisa ter acessibilidade e não achar que aqui é só razão. O Senhor Jesus age no nosso coração com a emoção e que é o Espírito Santo que trabalha sobre nós. E há de passar, nada será impossível. Mas esta casta de demônios, aí ele vai citar para eles. Mas isso que vocês estão com dúvida aí, por que que vocês vieram perguntar para mim? Porque vocês estão perguntando por que que vocês não conseguiram expulsar o demônio desse menino lunático? Porque ele estava com uma casta de demônio. Não era um só. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. É o Senhor Jesus já ensinando para eles. E foi falado pela serva de Deus aqui, e a palavra confirmando a oração para falar com Deus por intermédio de Jesus. E o jejum para você sacrificar um pouquinho, diminuir a força da carne e aumentar a força do espírito. O jejum é isso, irmãos. É nós diminuímos o nosso ímpeto carnal. Homem natural versus homem espiritual, né? Homem e mulher. Homem, o ser humano, homem, que é dividido entre o macho e a fêmea, né? O homem e a mulher. Homem natural versus homem espiritual. Todo dia é uma guerra constante. Você pode ver. Você tem dia que você cai em fraqueza, tem dia que você tem uma tendência carnal, tem dia que você tem uma tendência perigosa que pode te levar ao pecado carnal, a outros pecados, e às vezes a carne, com muita insistência, ela devagarzinho, se você não trabalhar o teu homem espiritual, ela vai sufocando.
E o jejum, ele faz quando nós estamos aqui em paridade, né? Homem carnal, homem espiritual. E às vezes você quer buscar Deus e fica aquela guerra. Mas quando você diminui aqui, ó, não precisa, não vai subir aqui. Ele vai se colocando naturalmente acima do homem natural. E o jejum vai te fazer isso. Você vai ficar mais espiritual. Aí que o Senhor falou para eles: ora a Deus e faz o jejum para vocês sacrificarem um pouco a carne de vocês, para que aumente a manifestação do grão de mostardinha da fé em vossos corações. Fazendo este, irmão, esse trabalho, glória a Deus. O Senhor Jesus aqui, ele, com poucas palavras, ele reduz ali, com pouquinhas palavras, ele demonstra para nós o que é a diferença para chegar a ele. Quando nós queremos tocar um pouquinho mais nele, chegamos mais perto dele, o que nós temos que ser? Mais espirituais. Mas a correria da vida, as coisas da vida, vai nos sufocando, vai nos sufocando. Aí você começa a orar uma vez por dia, orar de vez em quando, ou mesmo que você dobra o teu joelho, você está lá orando, mas está com o pensamento lá em outras coisas, das coisas, e pensando nas coisas materiais, coisas da vida, e vai. A hora que você percebe, não tem fé. Aparecem esses problemas da vida, cadê a fé? Desapareceu. Então ele fala aqui, com esta casta, existem coisas. Ele quis dizer assim, ó, aqui se resume assim, ó, apóstolos, meus queridos irmãos, existem coisas que só com jejum e oração. Outras coisas você pode conseguir, mas esta casta, quando ele fala assim, irmãos, ele está direcionando, ele está classificando, ele está classificando o que é mais sério e o que não é mais sério, o que precisa de um grau maior, uma elevação maior de espiritualidade. Então ele fala aqui, ó, esta casta que vocês viram expulsar de demônios deste lunático, deste menino, que era um menino puro, mas se tornou um menino doente mental, esta casta aí só com jejum e oração. Jesus orava o tempo todo. Jesus, irmão, aqui demonstra que o Jesus, que ali era 100% homem, 100% Deus, também fazia oração a Deus o tempo todo e também fazia jejum. E se ele fazia, nós temos que imitá-lo, como o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu imito Cristo Jesus. Então tem coisas na tua vida que você precisa dedicar um pouco mais, debruçar um pouco mais, fala: Senhor, tem misericórdia. Então ele fala para eles: esta casta só expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, ali ele vai falar para eles, né? Aí ele começa finalizando aqui o diálogo com eles, trazendo para os apóstolos aqui, achando eles em Galiléia, disse-lhes: o Filho do Homem, ele falava, né? Estava falando já na como se fosse a terceira pessoa, mas ele estava falando já do Cristo Jesus. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Vocês precisam se preparar. Se preparem com muita oração. Se preparem com jejum, porque vocês vão precisar de enfrentar muitos demônios. E eles se repetem até hoje, irmãos, porque eles não morrem. Eles estão aí. Eles têm uma vida que não se acaba. Essa de gerações e gerações, os demônios estão aí sobre a terra. Então, ele já orientando eles: vocês vão precisar de muita força, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, matá-lo-ão e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Olha como nós somos. Eu falo assim como nós somos, porque nós somos como aqueles apóstolos. Nós somos seres humanos fracos, irmãos. Fracos. Olha, Jesus tinha acabado de mostrar para eles um milagre. É um milagre. Não houve mão de medicina, não houve mão de médico. Eu não posso falar que eu fui no médico, tratei de remédio, que foi um milagre. Deus operou. Mão de Deus, abençoou.
Milagre não, mas ali tinha acabado de acontecer um milagre. Jesus expulsou os demônios, curou um lunático, expulsando os demônios daquele moço. De repente, Jesus explica para eles: vocês têm que jejuar e orar para expulsar isso aí, porque vocês vão encontrar muito na frente de vocês. E de repente, Jesus manifesta para eles: o Filho do Homem será preso. Ele vai ser morto, crucificado. E ao terceiro dia será ressuscitado. Irmãos, Jesus dá um cronograma do que vai acontecer. E eles, mesmo Jesus falando, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Simão, porque tinha o Simão Pedro e o Simão e o Pedro. Simão, Judas, e vai, 12. Eu estou falando para vocês que eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ser ressuscitado. E por que vocês ficam tristes? Irmãos, a nossa cabeça tem hora que ela não consegue dominar, entender o poder de Deus. Você está numa situação aí que todo dia estão falando para você, Deus está na tua vida. Ora o Senhor, busca Ele, o Senhor te ama, mas a tua cabeça parece que entra em uma confusão, num parafuso. Ai, Deus não me ama, o que está acontecendo comigo? Eu estou provado, estou orgulhoso. Você está parecendo os apóstolos aqui. Sabe por quê? Porque nós somos todos iguais, seres humanos. Mas o Senhor tem que dar um chacoalhão na gente todo dia. Creia em Jesus. Jesus falando para eles aqui, olha, termina aqui o verso 23. Matá-lo-ão, está falando dele. Vão matar o filho do homem. Ao terceiro dia ressuscitará. E como que termina o verso? Eles se entristeceram muito. Peraí, ô Pedro, com essa cara de triste que você está, Pedro? Ah, Senhor, vão te matar. Pedro, mas o que eu acabei de falar para você, Pedro? Que ao terceiro dia você ressuscitado. Ai, Senhor, mas vão te matar. Mas eu estou falando, irmão, irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda essa palavra. Tenha fé no teu coração. Se essa fé que está aí no teu coração, você acha que não tem nenhuma, mas fala para o Senhor na tua oração hoje, Senhor, mesmo que seja pequenininha como um grão de mostarda, o que você está achando que é impossível, a palavra de Deus te diz, vai acontecer. Mas tenha fé no teu coração. Tenha fé e certeza, porque aqui o Senhor falou com eles e ao mesmo tempo parece que eles não deram ouvido ao Senhor. E a pergunta que o Senhor manda falar para você por essa palavra: você tem dúvida do poder de Deus na tua vida? Se você disse aí no teu coração que você não tem, então creia inteiramente na palavra de Deus. Jesus ensinou a eles, expulsou demônios, uma casa de demônios, ensinou a eles. Vocês não têm condições de enfrentar coisas difíceis? Me busquem oração, faça jejum. Eu vou fazer obra na vossa vida e eu vou ser entregue na mão dos homens e vou ressuscitar. E de repente, mesmo assim, com tudo isso, parece que é ser humano mesmo. Nós somos assim mesmo, né? Oscila todo dia. Tem dia que acorda numa alegria, no meio do dia já está numa provação, desanimado da vida, chora, já liga para uma amiga, ora por mim, estou provada, estou desanimado. Estão aparecendo os apóstolos, mas o Senhor Jesus te entende. E ele fala mais uma vez para você agora, por esta palavra. E a palavra de Deus, ela fala, aqui a gente expressa o que Jesus falou, irmãos. Eu estou expressando para vocês o que Jesus falou. Você tem um grãozinho aí de mostardinha no teu coração aí? Com esse grãozinho de mostarda, olha aqui que diz o verso 20. E nada vos será impossível. Esta é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Quem Deus. sentir, é só abrir o microfone ou levantar a mãozinha. Glória ao Senhor.